O assessor do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Estado ficou espantado com a entrevista coletiva da CCR de ontem, informando que o lucro foi de 57 milhões de reais em 2016. Mas os empresários alegaram crise financeira. Uma empresa que há pouco vem a público apresentar um balanço com um lucro fenomenal pela atual situação do país, vem logo após falando que está em crise financeira e que precisa rever um contrato que já detém um dos maiores valores de pedágio por quilômetro do Brasil. O Relações Públicas do Sindicato dos Caminhoneiros de Mato Grosso do Sul também ficou indignado ao saber que a empresa pediu o alongamento do prazo, que é de 5 anos, para concluir a duplicação dos 670 quilômetros que faltam, e ameaçou romper o contrato, abandonar a obra, se a ANTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, não aceitar as exigências. Se não tiver resposta e o contrato não for repactuado, nós vamos pedir a rescisão contratual. Que cancele o contrato e que parem de cobrar o pedágio absurdo e abusivo que tem sido cobrado nessas praças. A concessionária alegou ainda atraso nas licenças, como por exemplo a ambiental, mas... Essa justificativa da CCR, a licença ambiental, ela é muito relativa no processo todo. Eu acho que ela é a menor parte disso. Na verdade, o IBAMA concedeu a licença ambiental, estabelecendo uma restrição de somente 104 quilômetros. A empresa também citou queda no movimento, mas a média de veículos por hora, num feriado prolongado, por exemplo, como este da Páscoa, chega a 5 mil veículos, e que a CCR disse que não estaria recebendo em dia os recursos federais. Por isso, dos 6 bilhões e meio de reais do contrato, teria recebido apenas 2 bilhões. Mas até agora foram duplicados menos de 140 quilômetros e raríssimas melhorias foram feitas. Dos 21 municípios que a BR-163 corta em Mato Grosso do Sul, nenhum tem passarela. Continua morrendo gente, atropelada, esmagada, os acidentes continuam acontecendo. Além dos empréstimos bilionários junto ao BNDES, somente no período em que vem administrando a BR-163, a empresa, em 1 ano e meio, já arrecadou quase 450 milhões de reais. Se você não se recorda muito bem do início desta reportagem, a gente reforça, só no ano passado foram quase 60 milhões de reais de lucro. E o mais curioso dessa história é que a CCR-MS Via já anunciou a paralisação das obras. Mas você, os caminhoneiros, enfim, todos nós motoristas que vamos continuar passando pela rodovia, vamos ter que continuar pagando o pedágio. Ah, tem outro detalhe que eu ia esquecendo, viu? Somente em um único dia são arrecadados 800 mil reais com os pedágios. Vai cobrado para cobrir os custos aí de operação, manutenção e atendimento ao usuário. Continua a vida normal. É inconcebível continuar o pedágio e não ter os investimentos que foram propostos pela concessionária quando disputou essa concessão pública. Ouvi a NTT e nós vamos marcar uma reunião com o Jorge para a próxima semana para que a gente tenha conhecimento do teor desse documento e o que está propondo a CCR para a continuidade do serviço. A pretensão da empresa, na verdade, é que continuem cobrando a tarifa, mas que não sejam mais obrigados a duplicar alguns trechos que estavam determinados no contrato. A duplicação pode até não ser feita toda. Por exemplo, se chegar à conclusão que em algum trecho ou você fazer uma obra adicional, uma faixa adicional, atende à necessidade da rodovia, pode não ser feita a duplicação. Enquanto isso, o motorista de um carro de passeio desembolsa R$ 55 de norte a sul do estado. Roberto Sinai lembra que, com um caminhão, o gasto é de até R$ 7,40 por eixo. Veículos, então, com 10 eixos, R$ 74 numa única catraca. Muitos caminhoneiros, assim, pagam quase R$ 1.000 para cruzar a rodovia, pois a maioria vai com grãos, como soja, e volta com fertilizantes, como calcário. Nós queremos, a partir de hoje, chamar a atenção do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, para que comece a fiscalizar essa concessionária. Onde é que está esse dinheiro? Onde estão as benfeitorias? Nós não temos uma área de descanso, nós não temos uma torneira para o motorista pegar água potável, nós não temos oferecido pela CCR Vias nenhum sanitário para a família do motorista que trabalha carregando a família na cabine.
Então, o que é que fizeram até agora? O Dorival, que também é contador, não tem muita dificuldade, é claro, também para calcular os valores estratosféricos da empresa. Mato Grosso, há muito tempo passou por lá, final de 2015, mas mesmo assim viu que muita coisa está adiantada, sendo feita a duplicação lá por uma empresa, inclusive, que está aí, a Odebrecht, na mídia nacional, por escândalos aí envolvendo a Odebrecht. Mesmo assim a obra está seguindo. Sim, nos causa estranheza como que uma empresa que está aí devolvendo bilhões aí para o governo federal por conta aí de um ajuste de contas, está conseguindo manter os cronogramas com um valor do pedágio menor do que o nosso, inclusive, e a obra está sendo tocada e está adiantada. E a nossa aqui continua emperrada, porque há aproximadamente um ano nós não vemos nenhuma melhoria na rodovia. Não existe duplicação nova, você não tem nada entregue para a população e nem para o usuário da via. No final do segundo ano, ela já deveria estar já beirando já os 250 quilômetros duplicados, e esses 150 que ela está dizendo, 20 já existiam. E também nós pretendemos agora fazer uma visita do início até o final da rodovia para poder dar uma aferida, porque nós também não acreditamos que tenha 150 quilômetros duplicado ao longo dessa rodovia dentro do estado de Mato Grosso do Sul já disponível para o usuário.